Oi, amados amigos, meus anjos de luz, conforme eu combinei com vocês semana passada, que eu faria uma nova live, cá estou. Amanhã é Dia dos Pais, uma palavra sagrada, uma palavra pequenininha, 3 letrinhas, mas que simbolizam muitas coisas. Nós vamos lembrar dos pais vivos, dos pais além da vida, que continuam vivos em alma e espírito. Eles não possuem mais matéria. Eu sei que sempre fica aquela discussão assim, mas será que existe vida após a morte? Será que pode? Será que não pode? Não importa. Cada um é livre para pensar o que quiser. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Mas o que nós vamos fazer hoje é bem simples, é indolor, é fácil para fazer. Eu preciso que vocês sentem bem confortáveis, bem relaxados. Não precisam ter uma postura assim, vou ficar assim ou mais para cá. Fiquem de uma maneira gostosa, de uma maneira que vocês se sintam bem. Vocês vão inspirar e expirar com muita tranquilidade, para que haja uma conexão entre o mundo lá de cima, do andar de cima, e o mundo aqui de baixo, para vocês poderem sentir os espíritos daqueles papais que estão do outro lado. Então nós vamos trabalhar em 2 vias, a via que vai, a via que vem. Quando o espírito não puder vir para o plano terreno, porque ainda não está tão preparado e o anjo de guarda não pode trazer, os viajantes astrais, através do perispírito, vão até lá. Como? Através do Divino Espírito Santo. Então não é nenhuma mágica, não é nada de diferente, é a força de Deus. É a força de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então nós vamos ficar bem relaxado, bem tranquilo, fica assim com as pernas, põe a mão no tornozelo, levanta o pezinho, ó. Isso vocês vão fazer depois, amanhã, o dia que vocês quiserem, que vai ficar gravado. Vai pôr a mão no tornozelo. Vamos lembrar que o Hermes, ele tinha o caduceu e ele tinha o tornozelo com asinha, né? E você, quando tem asas para voar no caduceu, quando você tem asas no elmo, você se transporta de uma maneira maravilhosa. E é isso que eu estou propondo para vocês. É bruxaria? Talvez. É espiritismo? Talvez. É tudo, mas o que é mais importante é o amor. Respeitando aqueles pais que põem os filhos no mundo e desaparecem. Quantos hoje dizem, puxa, mas eu não tenho meu pai não me registrou, meu pai me deu a vida, mas sumiu nesse mundo. De repente esse pai que sumiu nesse mundo, sumiu porque morreu. E de repente ele não te procurou mais, porque ele nem sabe da sua existência, de repente a mamãe não contou que estava grávida. Então nós temos várias situações, várias coisas que complicam aí a vida. Daqueles que pensam que aquele é o pai, vão fazer exame de DNA, daí não é o pai, e que ficam com o coração entristecido. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso, e que bom aqueles que têm o pai ao lado, um pai participativo, um pai que pega na mão, que mostra o que é a educação, que mostra o que é a afetividade. Mas também existem pais que trabalham distante dos filhos, os filhos ficam num país ou em um estado, o pai para cá. Então, independente de vida, independente de morte, pai vivo, pai morto, o que importa é a afetividade, é esse entrelaçamento energético. Então vocês vão sempre procurar ficar com o corpo tranquilo, não precisa fazer uma postura maior ou uma coisa assim que vai tirar vocês da normalidade de vocês. Vocês estão tomando café, estão tomando água, assim, ó, que nem eu, ó. Pode ser também. O mais natural possível. Ficou natural? Tá.
De novo, vamos lá. Mão no tornozelo, para ter asas no tornozelo. Vamos fazer de conta que nós estamos no limpo, onde tem Zeus, onde tem um Apolo. Porque pai é isso, né? Pai é uma mistura de Zeus, pai é uma mistura de Apolo, pai é uma mistura de Hermes, pai é uma mistura de Jesus e pai é José. Então nós vamos fazer uma evocação para José, pai de Jesus, aquele que assumiu a paternidade de Jesus, aquele escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. Então hoje, nesse momento, a evocação é com José. Então nós vamos, ó poderoso São José, pai de Jesus, tu que és pai, tu que és progenitor, tu que és o consagrado, tu que és o glorioso, permita, ó a mãozinha aqui, permita, ó São José, que eu sinta o meu Pai, esteja ele encarnado ou incorpóreo. Esteja o meu Pai no mundo dos mortos ou no mundo dos vivos. Estou falando para aqueles que não conhecem os pais. Aqueles que têm o pai viajando, trabalhando fora, encosta a mãozinha, aqui assim. Ó glorioso São José, protege o meu pai. Coloca o nome e o sobrenome do pai na oração, para que São José, que agora a gente está conversando aqui, mas existem milhões e milhões de espíritos, de mentores espirituais que estão auxiliando nessa travessia entre vivo, morto, entre viajante astral e não viajante astral. Mas vamos pedir pelos pais, mortos ou vivos. Quando o papai de vocês já está morto, vocês vão colocar a mãozinha aqui, ó, e vão dizer, ó, glorioso São José, pai de Jesus, eu preciso sentir na minha alma, em meu espírito, em minha matéria, a presença do meu pai. Vocês não tenham dúvida que vocês vão sentir. Não é nada, mas é ocultismo, mas lidar com o espírito ruim, não. Vocês vão lidar com o sagrado, é o Sagrado Coração de José, através do Sagrado Coração de Jesus. Não importa o que o seu pai, quantos pais estão na detenção hoje, né? Estão lá cumprindo pena no presídio. A partir do momento que existe uma situação do infrator e que o infrator paga pelo crime cometido, ele já pagou no plano terreno. Quando chega no plano astral e incorpóreo, ele só vai fazer um reajuste. Ele não precisa pagar duas vezes. Não há lógica de pagar aqui na terra, no presídio, e depois no plano astral pagar de novo. Jesus não é cruel e Deus muito menos. Então os papais que estão na detenção, porque fizeram algumas besteirinhas, o dia que desencarnarem, ou que terminarem de cumprir a pena aqui, cumprido está. Não vai perpetuar a desgraça a vida toda, a não ser que seja reincidente, daí começa a complicar o troço, né? Então os pais milionários, é bom ter um pai milionário, opa, quem que não quer ter um pai que dê uma Ferrari de presente? Quem não quer poder estudar nas melhores faculdades desse Brasil ou no exterior? Mas tem aqueles pais que não têm absolutamente nada, que estão passando pelo desemprego, que estão passando dificuldade financeira, que estão à espera de uma melhora. Então vamos pedir para o glorioso São José, que é ele que está imperando nesse momento, é ele, porque é o Dia dos Pais, e não há homem maior nesse planeta que não tenha feito todo esse benefício. Ele educou Jesus, ele ensinou Jesus, todos os princípios educacionais de Jesus deve-se a José, né? Todo o maneirismo educacional e até alguns gestos. Aí você não fala, mas quem é essa mulher que diz que Jesus tinha o gesto de José? É essa mulher aqui, sou eu. Sou eu. Então, até a parada que Jesus tinha, uma curiosidade que eu quero dividir com vocês.
quando ele pensava, que ele pousava o queixo com a mão, que ele olhava, que o olhar dele ia rápido e circulava, era muito de José. Tanto é que naquela época de Jesus, e eu conheço muito bem essa época, diziam, nossa, mas dizem que ele não é filho de José, mas ele lembra José no gestual, na altura, no ombro, aquele ombro bonito, aquele homem bonito. Então, o filhinho hoje em dia, que nem na época de Jesus e de José, ele se espelha no papai. Então, se o papai tem uma postura, o filho vai ter aquela postura. Por isso é muito importante essa área educacional, porque o filho absorve a característica, não só fisionômica, mas o caráter, a personalidade. Ele traz além da genética, ele traz o convívio. Alguns não chegaram a conviver com o pai, mas eles trazem por impulsos eletromagnéticos. Mas como é que é isso? Impulso eletromagnético, além da característica fisiológica, nós temos esta capa, invólucro, que é do espírito encarnado, que é o que faz essa viagem astral, que canaliza, mesmo sem ter vivido com o pai. Se o pai está desencarnado, se o pai está em outro país, se encontram em espírito, visita espírita entre pessoas vivas, quando pai e filho estão vivos e trocam esse campo eletromagnético. Quando é morto, então vai visitar o espírito, mas a visita espírita entre pessoas vivas. O pai e o filho, mesmo que não se conheçam, e é bem sério que eu vou falar para vocês, eles costumam fazer o que nós chamamos de simbiose. Simbiose é vir o perispírito, quando vivo, aqui no rosto do filho, e fazer uma rápida transmutação. Então, isso também é possível que aconteça. Eu sei que a princípio parece muito complicado, mas não é complicado. É legal de estudar. Eu acho que independente da religião de vocês têm que ter um conhecimento maior. Busca informação, vamos ver o que é isso. Mas essa simbiose eletromagnética por impulso retroativo da camada recognitiva faz com que isso aconteça. Então nós temos a nossa glândula pineal e o macete está nessa glândula. Eu acredito que em um prazo bem curto aí, a ciência, a neurologia vai descobrir rapidinho tudo isso e trazer para vocês, não no sentido religioso, no sentido científico. Então eu acredito muito nisso. Eu estudei muito essa área de neurologia, eu residi no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, no Rio de Janeiro. Eu pouco falo da minha vida particular, mas hoje estou tomando essa liberdade. Então eu morei dentro do instituto, eu convivi com isso. Então vocês falam em neurologia, bola, eu tenho o lado espiritual e o conhecimento. Deus me permitiu, nesta existência, morar dentro do instituto. Então eu vi muita coisa acontecendo. Eu fiz essa junção da ciência e da religiosidade. Mas veja bem, sem a gente perder a característica pai e filho. Sem a gente perder a característica vovô, netinho, bisavô, bisnetinho, tudo isso, além do DNA, da genética, nós temos também o DNA da alma. E quando estão vivos, mesmo que o pai não sabe que tem o filho, de repente a mãe não contou, mas esse homem pode sentir. E a gente fazendo isso, que eu estou ensinando para vocês, que não é nada difícil, eu tenho certeza que vai existir aproximação. Vocês vão se encontrar, mesmo que não se conheçam. É para que a avenida de vocês esteja aberta, porque é muito angustiante. Eu nasci, mas e quem é o meu pai? Então, aonde está o meu pai? Será que eu tenho pai? Será que está vivo? Você está morto? Então é essas respostas, é essa busca, é esse encontro que eu, através desse encontro nosso, quero
quero proporcionar. Parece coisa estranha, não é? Mão no tornozelo. Lembrem de Hermes. Hermes era o pombo correio, vamos colocar assim. Hermes era e é considerado aquele que traz as notícias, aquele que voa livre, né? O Apolo é conhecido pela beleza, mas não é o Apolo. A gente vai pegar essa linha do Hermes. Porque o Hermes, vocês acham, mas o que tem a ver Hermes com Jesus? Hermes tem muito a ver com Jesus. A filosofia, os deuses gregos, os deuses romanos, eles existiram e daí veio nessa gama de situações o único e verdadeiro que é Jesus. Então Jesus é tudo isso que está aí, é o Apolo, é o Hermes, é o filho dos Zeus, que é Deus. Então sempre que a gente coloca esse encantamento, que o que era Jesus, Maria e José era um encantamento de verdade, de dignidade, de honradez de caráter, toda essa honradez de dignidade de caráter, de mãe e de pai, fizeram Jesus. E este Jesus hoje sabe que amanhã é o Dia dos Pais. Esse mesmo Jesus que é o nosso grande mestre, aquele que nos salvou, que é maior do que Maria, porque Maria sempre diz, não é a mim que precisam me elogiar, não é a mim, é ao meu filho, porque ele é o crucificado. Então, aquele que foi crucificado, morto, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, é o que dá o aval para que seu pai, neste dia, que é o Dia dos Pais, possa proteger os papais que estão na terra e os papais que estão no céu. Não há nada melhor do que você mesmo, sem ter o seu pai encarnado, você sentir a presença dele. Você vai dizer, meu Deus, mas é o meu pai, eu senti o cheiro dele. Ou de hoje para amanhã sonhar, não aquele sonho, sonhar a realidade. É muito bom sonhar a realidade, porque quando você sonha a realidade, você evolui, você cresce na sua alma, você cresce com o seu espírito. Não é crescer no ego, porque a proposta não é crescer no ego. A proposta é crescer em alma, crescer em espírito. Então vamos lá, de novo. Mão no tornozelo, pôs no tornozelo. Pode pegar os dois ou só um. Inspira, expira, sobe. Vai lá. Mão no tornozelo. Subiu, pode ser nas duas, ou vem até aqui o joelho. Aí invocou São José, protetor e pai de Jesus. Aí vai invocar Arcanjo Miguel, o vencedor das batalhas do exército de Deus. Então vocês vão ter que lembrar o seguinte, o Arcanjo Miguel tem aquelas asas imensas, né? E tem também o elmo, ele usa o elmo, ele usa a espada, ele tem todo um aparato, como Hermes tinha. Então nós temos aí Hermes e temos o Arcanjo Miguel. Não que os outros arcanjos também não tenham, mas os outros arcanjos não têm nem caduceu e nem escudo. Concordam comigo? Então nós vamos ter essas duas entidades iluminadas e José. Então é uma tríade. E daí aqui o Divino Espírito Santo. Pela direita caminha Jesus, é onde ele faz o portal abrir para que os papais, ele já fez isso semana passada, são 7 dias, para que os papais que estão desencarnados possam visitar os seus filhos. Quando um pai, vivo ou morto, vê um filho se debater, ele sofre junto. Ele pode às vezes até fazer de conta que não sofre, mas ele sofre sim. Quando um pai vê um filho drogadito, quando um pai vê um filho sofredor, sem dinheiro, ou sei lá o quê, que aqui nesse planeta é complicado de se viver mesmo,
Então há esse sofrimento. Mas se fizer essa situação aqui, ó, que está sendo feito em energia isso, para poder abrir os caminhos. Então, para quem está sem emprego, para quem tem dívidas altas, aí é muito complicado. Então, deixa o papai trabalhar nisso, e quando eu digo papai, é o papai do céu também, para que vocês possam estar inteiramente protegidos. Quem puder ir na missa, amanhã vai na missa, não interessa se vai na igreja católica, se vai na protestante, se vai aonde for. Religião é unir, é religar o homem a Deus, é unir de novo. Então cada um, mas eu sou batista, eu sou do 7º dia, não importa que você vá, se é o seu costume de ir. Aqueles que não gostam de ir na igreja podem rezar em casa, mas vão pedir sim o auxílio ao Divino Espírito Santo e São José, porque é dia dos pais amanhã, e quem está no comando a pedido de Jesus Cristo é José, esposo de Maria. Então, vão segurar aqui, ó, na glândula pineal, vão rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e pede consentimento para que vocês sintam, mas vocês têm que sentir no corpo de vocês, nos sentidos, tato, olfato, tudo, para realmente vocês tirarem a dúvida. Porque assim, eu não sei se existe vida após a morte, eu não morri, quem morreu não voltou para contar. Ei, povo, eu tenho muitos livros onde eu conto, eu sei minhas vidas inteirinhas e eu não sou a única nesse planeta. Muitas pessoas lembram de suas vidas anteriores e escrevem. Então eu não estou sozinha. Sei sim, espero e desejo que você um dia também saiba, porque é fácil, não é uma coisa complicada. Não leve isso tudo para o religioso, leve para a ciência, leve para o conhecimento, para a sabedoria, para a filosofia, para um entendimento maior. Não é, mas isso é coisa de espírita. Não, isso não é coisa de espírita, isso é coisa de Deus. Isso é coisa da vida, do entendimento, que todos podem. Não importa que religião você seja. E quantos pais, de repente, são evangélicos e os filhos nascem espiritualistas? O outro lá é católico, o filho nasce evangélico. E religião é amor. Religião, eu não lembro da religião de Jesus Cristo. Eu lembro que ele amava indistintamente. Eu lembro disso, no caráter que ele herdou do pai dele. Então eu desejo muito que os seus filhos herdem este caráter de você, papai. Que você ensine ao seu filho o amor maior, o amor ao próximo e não a religião. Não pegue o bichinho pela orelha e suspenda assim, e diga, não, você tem que ir lá na igreja porque você vai ter a salvação. Quem oferece a salvação é Deus, não é o Senhor. Então, nesse seu dia, que é o dia dos pais, dê liberdade religiosa para o seu filho. Ensine o que é certo e o que é errado. E quando ele crescer, não critique e não julgue. Não julgar. É a primeira coisa que quando desencarna, seja pai, seja avô, seja tio, seja bisavô, se chegou lá em cima e a pessoa aqui embaixo foi uma pessoa que discriminou, vai sim conhecer o que é o breu, vai conhecer o que é o umbral, vai ter que passar por uma nova doutrinação. Então vamos começar a aprender na Terra, até mesmo para facilitar o trabalho de quem está no plano astral. Então atenção os pais que ainda estão vivos aqui nesse planeta Terra.